Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó Pieíssima Virgem, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm a vós recorrido, implorado vossa clemência, reclamado vosso socorro, fosse por vós algum desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, Virgem, entre toda singular, como mãe recorro. De vós me valho, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-me ouvir-me propício e alcançar-me sempre o que vos rogo. Assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, salve Maria. Eu sou o Padre César, pároco da Paróquia Jesus de Nazaré, em Itapecerica da Serra, Diocese de Campo Limpo, São Paulo. Estamos com mais um programa do nosso Mariale, onde nós estudamos mais sobre a Virgem Maria. Depois de termos definido no primeiro programa o que é a Mariologia, como uma ciência teológica que trata da Virgem Maria, de modo particular em sua missão, em seus privilégios e em seu culto, entramos então para a parte que falamos exatamente da Virgem Maria, as fontes da Mariologia, de onde que de verdade o estudo sobre Nossa Senhora tem as suas bases, tem os seus fundamentos, onde nós vamos buscar esses fundamentos. Dissemos no encontro anterior, falando exatamente sobre a questão de que as fontes da Mariologia são as mesmas fontes da Sagrada Teologia, que busca suas fontes, bebe exatamente nas mesmas fontes que são as fontes da revelação divina. Falamos que Deus se revelou de modo sobrenatural e esta revelação de Deus está contida na palavra de Deus. E esta palavra de Deus a temos de modo muito claro na Bíblia e na Sagrada Tradição. Nós dissemos também, de modo muito claro, que nós temos de modo muito claro que a Bíblia e a tradição fazem parte do mesmo contexto, da mesma base, é o mesmo pacote, por assim dizer, né? A Bíblia e a tradição estão no mesmo pé de igualdade dentro da nossa fé católica, né? E por isso, de verdade, o que nós afirmamos sobre Nossa Senhora, tiramos de textos que nós vamos ver sobre a Virgem Maria, mas também tiramos o que acreditamos sobre a Virgem Maria, tiramos também tiramos também do que nós chamamos de Sagrada Tradição. Falamos que a tradição está, na verdade, disposta na doutrina comum dos padres da Igreja, que começam na era apostólica, e no Ocidente termina essa era patrística, a era dos padres da Igreja, são os primeiros teólogos do cristianismo, começa na era apostólica, na era dos apóstolos, e termina, na verdade, com a morte no Ocidente, com a morte da Santa Cidade de Sevilha, no século VII. E no Oriente, essa era patrística começa também na era apostólica e se conclui com a morte de últimos dos padres da Igreja no Oriente, que é São João Damasceno, no século VIII. Então, de verdade, aí nós temos os padres da Igreja. Mas também temos, fazendo parte da tradição doutrina, os santos doutores, os doutores da Igreja, né? São aqueles santos que são exímios, excelentes em manifestar alguma coisa específica da doutrina da Igreja, né? Até falamos no encontro anterior o nome de cada um dos doutores que tem
algo de relevante, né? Falam algo de relevante, tem escritos relevantes sobre a Virgem Maria. E também está a liturgia, vamos falar também hoje um pouco da liturgia, que também também traz o conteúdo da teologia, o conteúdo da mariologia, também se retira da liturgia da igreja, daquilo que a igreja celebra, daquilo que a igreja realmente oferece, reza ao Pai, por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo. Bem, e dito isso, nós encontramos então alguns trechos importantes quando falamos da tradição da Escritura. Os trechos do Catecismo da Igreja Católica, que vamos citar aqui, estão presentes também, são tirados, na verdade, do Concílio Vaticano II, do decreto da Constituição Dogmática, chamada Dei Verbum, que é sobre a revelação divina. Então, nós temos aí a Dei Verbum, e a Dei Verbum é um documento que fala exatamente sobre a revelação divina, né? Sobre a palavra de Deus, né? E aí o que também é chamado depósito da fé. Que aí nós temos aí a revelação divina, a palavra de Deus, depósito da fé. No fundo, estamos falando da mesma coisa, que se constitui na Bíblia e na tradição. E lendo o Catecismo, que reflete o que o Concílio Vaticano II falou, diz assim, lá no Catecismo da Igreja: a Bíblia e a tradição estão entre si estreitamente unidas e comunicantes. As duas são unidas e comunicantes. Pois, promanando ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Formam uma coisa só, a Bíblia e a tradição, e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Isso é importante lembrar, né? Então, aqui nós temos no número 80 do Catecismo da Igreja Católica essa declaração muito importante do Catecismo da Igreja Católica, falando que a Bíblia e a tradição estão em pé de igualdade, né? No número 82, o Catecismo da Igreja Católica dita o seguinte: daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente na Sagrada Escritura. Por isso, ambas, a Escritura e a tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Não diz que a Bíblia tem que ser reverenciada mais que a tradição, ou o contrário. Diz que a Bíblia e a tradição devem ser veneradas, aceitas, com igual sentimento de piedade e reverência. Isso de verdade nos deixa muito claro a importância, né, de verdade de nós conhecermos mais, seja a Escritura, a própria Bíblia e a tradição da Igreja. E aí também falamos que, como está aqui escrito, foi confiado à Igreja. A Igreja tem um organismo próprio chamado Magistério. O Magistério da Igreja não é a revelação divina, mas está a serviço da revelação divina. O Magistério da Igreja está a serviço da palavra de Deus, da Bíblia e da tradição. E falamos aí então que o Magistério tem 3 funções em relação à palavra de Deus. A primeira função que se tem aí é a função de guardar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus chegou até nós, é porque o Magistério guardou essa palavra para nós, né? Nos disse quais eram os livros, por exemplo, inspirados da Bíblia. E é curioso porque quando nós chegamos no tempo da Reforma Protestante, no século XVI, quando se nega essa autoridade do magistério da igreja que ensina, dos pastores da Igreja Católica que ensina, é curioso porque se fala, não, vamos ficar só com a Escritura, só com a Bíblia, só a Bíblia. Mas, principalmente os livros do Novo Testamento, e de algum modo também o Antigo, porque foi a Igreja que fez, quem de fato diz quais livros eram inspirados ou não, sempre foi a Igreja, desde o início do cristianismo. A Igreja Católica que disse, esses 4 evangelhos são evangelhos autênticos. Os outros que se dizem evangelhos não são. Esses 4 evangelhos, quem disse foi a Igreja. O luteranismo, com a Reforma Protestante, só apareceu séculos depois. Mas a Bíblia, que os evangélicos aceitam, e ainda tirando 7 livros, mas a Bíblia que os evangélicos aceitam, foi a Igreja que definiu o que naquela Bíblia era inspirado ou não. Foi a Igreja que disse isso muitos séculos antes.
Isso é importante recordar, né? Porque a majestade da igreja tem essa missão de guardar, transmitir o que a palavra de Deus nos fala e interpretar. Para nós não é como os protestantes, que eles têm uma clareza de uma interpretação pessoal. Cada um lê e interpreta ao seu modo, de acordo com a luz que tem do Espírito em si. Para nós não, para nós interpretar a Bíblia, interpretar a palavra de Deus, a gente interpreta dentro da igreja. Interpreta dentro de casa. A casa é a igreja. Por isso o magistério da igreja é tão importante. O magistério da igreja é composto, por assim dizer, pelo Papa, que é o sucessor de Pedro, os bispos em comunhão com o Papa. Então este é o magistério oficial da igreja. Então nós recebemos a palavra de Deus a partir daí. Não? Muito bem. A Mariologia, ela caminha por aí. Então, de verdade, nós temos aí a Bíblia. A Bíblia é, na verdade, uma fonte importante da Mariologia, uma fonte primária da Mariologia, né? Na Bíblia nós não temos assim tantos textos que falam diretamente de Nossa Senhora, mas nós podemos dizer, como eu já fiz referência no encontro anterior, que vários textos nós podemos interpretar a partir da Virgem Maria. Olhando para ela, nós entendemos os textos bíblicos, relacionando cada texto bíblico a Nossa Senhora. Mas aqueles textos que nós podemos dizer que são textos diretos que falam de Nossa Senhora, explicitamente falam dela, não são muitos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas os poucos que tem são muito profundos, né? E nós vamos analisar um a um, né? Hoje eu só vou citar, mas nós vamos ter encontros para falar de Nossa Senhora no Antigo Testamento, Nossa Senhora no Novo Testamento. Nós vamos ver esses textos, né, bíblicos de modo mais próximo, né? Mas eu gostaria de, hoje, no mínimo, citar, né, para todos aqui, um pouco do que são estes textos, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Então, nós vamos vendo que aí temos alguns textos, algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento. Passagens diretas. Depois nós vamos explicar porque existem passagens indiretas. Mas vamos começar pelas passagens diretas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que falam da Virgem Maria. Passagens diretas que falam de Nossa Senhora. No Antigo Testamento, nós temos a passagem explícita chamada de proto-evangelho, de Gênesis 3,15, que fala, né, que Deus diz da serpente, né, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Essa é uma passagem. Uma outra passagem, além dessa que está lá no princípio, nos inícios de tudo, em Gênesis, tem a profecia de Isaías sobre a virgem que conceberá o Emanuel. Isaías 7,14, lá está escrito, né? Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa, depois São Mateus vai dizer que significa Deus conosco, né? Então, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. A profecia de Miqueias, né? Miqueias 5, versículos de 2 a 3. E Miqueias 5, de 2 a 3, é dito de modo muito claro, né? Que e tu, Belém, não és a menor das cidades, né? Porque de ti sairá o pastor que vai apacentar o rebanho, né? E sairá da virgem, né? Sairá de uma mulher que dará a luz em Belém, né? Então diz exatamente, dará a luz em Belém ao pastor que vai apacentar a todos, né? Jeremias fala, em Jeremias 31, 22, de uma mulher que circundará o varão, né? Que circundará o homem, estará grávida de um homem, né? Então aí nós temos algumas passagens mais diretas falando profeticamente da Virgem Maria, né? Agora, de passagens diretas no Novo Testamento, nós temos algumas, né? Nós temos aí no Evangelho, para começar, né, no primeiro evangelho, o evangelho de Mateus,
nós temos Mateus 12, de 46 a 50, que fala que a mãe e os irmãos de Jesus estavam esperando para falar com ele, né? Então fala ali, cita-se Nossa Senhora, né? Outro texto também, nós vemos texto semelhante também no Evangelho de Marcos, né? Em Marcos também está escrito, está ali o mesmo texto. Antes disso, em Mateus nós temos, além desse texto, nós temos o princípio do Evangelho de Mateus, né? Que fala de Mateus capítulo 1, e que fala exatamente de do noivado de Nossa Senhora com São José, quando São José recebe do anjo a mensagem de que a Virgem Maria será mãe do Filho de Deus, né? E José aceita Nossa Senhora como sua esposa, Mateus capítulo 1, versículos de 20 a 24. Depois também nós temos Mateus 2, versículo de 13 a 23, né? Mateus 2, de 1 a 12, a adoração dos magos, que fala exatamente sobre os magos que adoram o menino Jesus, que está junto nos braços de Maria, sua mãe. Depois temos também Mateus 2, de 13 a 23, que fala da fuga para o Egito, né? O menino Jesus está com São José e Nossa Senhora fugindo para o Egito, depois volta também do Egito para Nazaré. Depois aí nós temos algumas passagens. Em Marcos é dito que Jesus é filho de Maria, né? Disse explicitamente. Depois nós temos ainda algumas outras passagens em Lucas. Lucas fala muito de Nossa Senhora, né? Lucas, ele tem essa marca mariana no seu evangelho. Então nós temos Lucas 1, de 26, né? A 39, 26 a 38, que fala da Anunciação, o evangelho da Anunciação. Temos também a visitação, o Cântico do Magnífico, em Lucas 1, de 39 em diante. Depois temos em Lucas o parto virginal de Nossa Senhora em Belém, Lucas 2, de 1 a 21. Depois a apresentação do menino Jesus no templo, né? A profecia de Simeão, Lucas 2, de 22 a 40. Depois nós temos a adoração, nós temos também a perda e o encontro do menino Jesus em Lucas 2, de 41 a 51, a 52, né? Temos ali, né? Então aí temos aí algumas passagens de Lucas. Ainda também temos uma passagem de Lucas capítulo 11, né? Em Lucas 11, de 27 a 28, quando uma mulher do povo exclama que a Virgem Maria era feliz por ter gerado Jesus e ter dado de mamar ao menino Jesus. Jesus diz que ela era feliz antes por ter ouvido a palavra de Deus e posto em prática. Também temos outra passagem direta sobre Nossa Senhora, né? Essas são as do Evangelho de Lucas, mas temos também no Evangelho de João. Temos em João capítulo 2, né? Versículos de 1 a 11, a passagem das bodas de Caná da Galileia. E depois João 19, de 25 a 27, Nossa Senhora, Jesus crucificado, né, Nossa Senhora aos pés da cruz com São João, e Nossa Senhora é dada por mãe a João, e João é dado por filho à Virgem Maria. Nós temos também Atos 1, versículo 14, né, onde Maria está presente no cenáculo, onde vai descer o Espírito Santo por meio dela no dia de Pentecostes. Também temos Gálatas 4:4, que diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. E também temos Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, que também fala exatamente da Virgem Maria, né? Quando fala que apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, né? A lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então são algumas passagens que temos aí falando exatamente sobre a Virgem Maria, diretamente falando sobre ela. Então são passagens bíblicas que falam sobre Nossa Senhora. Então aí nós temos aí outra fonte de Mariologia, que é a própria Escritura, né? Depois, além disso, nós vamos ver outras passagens que indiretamente falam dela também. Mas, de início, a gente mostra essas passagens que são mais imediatas, que são mais diretas, falando sobre a Virgem Maria. Muito bem, dito isso, nós então passamos de verdade a falar da Virgem Maria, né?
além de falar dela na escritura, né? Falamos dela também na liturgia, porque a liturgia também faz parte da tradição, né? Tem até uma palavra latina, né? Que diz o seguinte, né? Lex orandi, lex credenti. Aquilo que a igreja reza é aquilo que a igreja acredita. Também lex credenti, lex orandi. Aquilo que a igreja acredita é aquilo que ela reza. Na verdade, o que faz parte da fé católica, né, é rezado na mesma fé católica. Os hinos da igreja, as orações da igreja demonstram o que a igreja acredita. A fé, o credo. E ao mesmo tempo, é importante dizer que aquilo que a igreja acredita está também professado aquilo que a igreja acredita, naquilo que ela reza. Então, a fé, aquilo que a gente acredita, é muito ligado à oração. A gente reza, a gente acaba rezando aquilo que nós acreditamos. A nossa profissão de fé, ela é rezada. Então, por isso, a liturgia, que é a oração da igreja, tem muito a ver com o que a igreja acredita, com o que a igreja professa, com o que a igreja ensina. Também sobre Nossa Senhora. O que a igreja rezou a Nossa Senhora, reza a Nossa Senhora, é aquilo também que a igreja também professa sobre ela. Uma das orações mais antigas sobre a Virgem Maria, de fato diz exatamente subtum presidium, a vossa proteção. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Já chama Nossa Senhora de Mãe de Deus, o que já é um sinal de fé, um dos dogmas marianos, que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Então aquilo que a igreja proclamou como fé, o povo já vivia antes. Esse registro é do século V, da oração subtum presidio, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezis nossas súplicas, mas vai-nos de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Essa oração tem registro no século V, mas provavelmente era rezada antes, isso que faz a tradição, né? Ela é antiga, então ela é mais antiga do que o próprio registro encontrado, né? Então aqui nós temos, na verdade, a questão, a beleza, a importância da oração, da liturgia da igreja. Muito bem, e ao falarmos da liturgia da igreja, nós então queremos aqui colocar algumas coisas sobre a Virgem Maria na liturgia, né? Em alguns sacramentários, que eram livros de liturgia da época, né? Daquelas épocas antigas, né? Leoniano, gelasiano, gregoriano, compostos entre os anos de 440 e 731, figuram apenas as festas dos santos, né? E principalmente dos santos, né? Não mártires, né? São Martinho, São Silvestre, enquanto que da Virgem figuram só 4 festas, né? Nesses martirológios, nesses sacramentários, nesses sacramentários, né? Que são do Ocidente, né? Então nós temos aí a festa da purificação de Nossa Senhora, no sacramentário gelasiano e gregoriano, no dia 2 de fevereiro, a Anunciação de Maria, no dia 25 de março, gelasiano e gregoriano, a Assunção de Maria, no 15 de agosto, neste gelasiano, a Natividade de Nossa Senhora, dia 8 de setembro, no gelasiano também. Essas 4 festas passaram do Oriente ao Ocidente, né? Então, de verdade, o que nos leva que se mostra evidente até que ponto é vã a objeção dos protestantes de que falta o culto da Virgem Santíssima nos primeiros séculos. Porque a gente está falando do culto da Virgem Maria no Ocidente. No Ocidente, realmente, é um culto mais recente, né? Quando eu falo mais recente, é do século VI, VII para cá, porque a gente tem 2000 anos, né? Mas esse culto é mais antigo, né? A gente pensa no culto à Nossa Senhora, ele é bem mais antigo. Essas orações aqui, porque essa questão das orações chegaram ao Ocidente. O Oriente traz ainda esse culto de um modo ainda muito mais antigo de Nossa Senhora, né? Então, por isso, vamos dar uma olhadinha, né? Um pouco dessa história, né? A primeira festa litúrgica da Virgem Santíssima, né? Com a memória da comemoração de Maria Santíssima, era assim chamada, né?
falava mais da maternidade virginal de Maria. Essa foi a primeira festa, né? Depois também nós tivemos outras festas, né? Essa festa tinha lugar, era comemorada no primeiro domingo, né, depois do Natal, né? Já no século V, esta festa tinha passado de modo litúrgico também para o Ocidente, né? Algumas igrejas tinham estreitos laços com o Oriente, como Ravenna, Milão, etc. Mais tarde se encontra nas Galhas, né? Que é a França, e na Espanha, né? Onde em 656, por decreto do Concílio de Toledo, se transformou a festa da Expectatio Patris da Beata Virgem Maria do dia 18 de dezembro, né? Então, essa festa primitiva da Virgem Santíssima, sucederam outras festas, como a Natividade de Maria, a Anunciação, a Dormição, que é o que a gente chamaria mais ou menos da Assunção de Maria, depois a gente vai descobrir porque ela chama a Dormição, a Purificação, né, de Maria, né? Então, aí nós temos várias festas de Maria, né? Com toda a probabilidade, a festa da apresentação de Maria Santíssima no templo começou a celebrar-se no século VI, né? Então, são festas bastante antigas, né? Como a gente vai ver, desde o século VI já se celebrava Nossa Senhora na igreja, nas festas, né? A gente fala nas festas litúrgicas, né? Nas missas. Até o século VII, como aparece o cânon de Santo André de Creta, em 660 a 700, mais ou menos em 660 740, celebra já no Oriente a festa da Concepção da Virgem Santíssima. As demais festas da Virgem são de origem mais recente. Assim, a festa da Visitação, aqui eu estou falando de festas bem antigas, né, do século, pensando em século V, século VI, até um pouco, até antes. Mas aqui falando de outras festas que nós conhecemos, que são mais, por assim dizer, mais recentes. Aí nós temos aí a festa da Visitação, que foi reconhecida oficialmente em 1264 e em 1389. A festa da Virgem de Nossa Senhora do Carmo, celebrada pelos carmelitas desde 1387, foi estendida a toda a igreja pelo Papa Bento XIII. A festa das Sete Dores de Maria, no dia 15 de setembro, já celebrada pela Congregação dos Servos de Maria em 1668, foi estendida a toda a igreja por Pio VII em 1814. A festa do Nome de Maria, 12 de setembro, celebrada já na Espanha em 1513, foi oficialmente reconhecida pelo Papa Inocêncio XI em 1683. A festa de Nossa Senhora das Mercês, já celebrada pelos padres mercedários e reconhecida em 1615, foi estendida a toda a igreja, né, quando era Papa Inocêncio XII, em 1696. A festa de Nossa Senhora das Neves, celebrada na Basílica de Santa Maria Maior, parece desde o século V, foi estendida a toda a igreja pelo Papa São Pio V e no fim do século XVI. A festa de Nossa Senhora do Rosário, instituída por São Pio V em 1571, foi estendida a toda a igreja em 1716. A festa de Nossa Senhora de Lourdes, né, foi concedida por Leão XIII em 1891. A festa da Maternidade Divina, concedida por Portugal em 1751, foi estendida a toda a igreja pelo Papa Pio XI, como recordação do 15º centenário do Concílio de Éfeso. A festa da Imaculada Conceição de Maria, estendida por Pio XII a toda a igreja em 1940, do Imaculado Coração de Maria, desculpa, estendida por Pio XII a toda a igreja em 1944. Depois também a festa de Maria Medianeira e todas as graças concedidas pelo Papa Bento XV a todas as dioceses da Bélgica. E, ademais, essas dioceses, né, festas universais, encontramos no Missal Romano outras, né, pelo menos 21 festas marianas, né, pelos lugares, né, litúrgicos, as diversas regiões que celebravam festas marianas, né, que tem várias aí, né. Então, de verdade, nós temos festas marianas, né, alguns lugares se tinha festa mariana, por exemplo, 600 festas, tinha mais festa mariana do que dias no ano, né, contando todas essas festas juntas, né. Então, de verdade, a liturgia mostra também toda essa volta, né, à Nossa Senhora, né, todo esse amor
a Virgem Maria. Então temos aí a questão também da liturgia. Bem, dito isso, queremos também aqui colocar algo que ficou faltando no nosso encontro anterior, que é justamente falar um pouco dos escritores marianos. Nós falamos dos padres, citamos vários padres da igreja, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Falamos dos doutores da igreja, que falam sobre a Virgem Maria, doutores e doutoras, né? Que falam sobre a Virgem Maria, que tem escritos relevantes sobre a Virgem Maria. Mas também tem escritores que não estão enquadrados nem nos padres da igreja, que não são tão antigos, dos primeiros tempos do cristianismo, mas também não estão enquadrados nos doutores da igreja, que foram proclamados assim solenemente pela própria igreja. Então temos aqui, que faz parte da tradição, né, pelos seus escritos, que também são antigos e importantes, alguns escritores santos, outros não foram canonizados, mas que nos falam exatamente sobre a Virgem Maria. E aí temos alguns, né? E Admero de Cantuária, 1124, discípulo de Santo Anselmo, né? Ele tem um tratado sobre a concepção da Santíssima Virgem Maria e outros escritos também sobre Nossa Senhora. O Beato Guerrico Abade, né? Ele também tem várias coisas que fala sobre a Virgem Maria, né? Ele fala num texto dele, de Formatione Christi in nobis per Maria, a formação de Cristo em nós por meio de Maria. Ele é de 1151, né, do século XII. No século XIII, Ricardo São Lourenço escreveu o Mariale, seu Tractatus Elaudibus, né, Virgine Maria, um tratado sobre os louvores da Virgem Maria. Conrad Saxonia, no século XIII, autor do clássico Speculum Beate Maria Virginis, né, o espelho da Virgem Maria, né, que é um comentário sobre a Ave Maria. O Beato do Juan Duns Escoto, né, João Duns Escoto. Duns Escoto é do século XIV, né, ele também com seus escritos, foi por meio de seus escritos que foram usados também para a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, né, no século, o dogma foi proclamado no século XIX, mas os escritos de Duns Escoto foram muito importantes, né, nesses escritos do século XIV para a proclamação do dogma. Raimundo Jordão, em 1381, né? Ele é cônego de Santo Agostinho, também tem um livro também sobre as contemplações da Bem-aventurada Virgem Maria. João Gerson, de 1429, né? Da Congregação dos Celestinos, né? Chanceler da Universidade de Paris, deixou várias obras marianas, densas de doutrina, né? Depois também São Bernardino de Sena, né? Verdadeiramente Mariologia, o eco de São Bernardo, né? De verdade, ele traz muita coisa sobre a Virgem Maria, vários escritos sobre a Virgem Maria, né? Vários tratados sobre Nossa Senhora, né? Então aí nós temos aí, pelo menos, aí nós só citamos ainda 8, né? Destes tantos, né, escritores, mas temos mais, né? Ambrósio Spera, né? Na verdade também mais um, né? Amigo de São Bernardino de Sena, deixou discursos marianos, também densos de doutrina, né? Dionísio Cartucho, né? Deixou vários escritos sobre a Virgem Maria, entre os quais, né, os louvores da gloriosa Virgem Maria, né, o precônio sobre a dignidade da Virgem Maria. Bernardino de Bustis, a ele é atribuído o ofício de Nossa Senhora, né? É a ele que é atribuído a autoria do ofício de Nossa Senhora. Ele também tem um tratado sobre Nossa Senhora chamado Mariale, né? E tem ali bastante, ele traz também bastante conceitos importantes sobre a Virgem Maria. Alfonso Salmeron, né? Jesuíta, né, do século XVI, né? Deixou vários escritos sobre a Virgem Santíssima. Francisco Soares, também jesuíta, né? Trouxe também vários escritos sobre a Virgem Maria, né? Ele tem muitas coisas escritas sobre Nossa Senhora, né? São Lourenço de Brindisi, né?
tem 84 esplêndidos discursos, né, sobre Nossa Senhora. Cardeal Pedro de Berulle, né, também trouxe discursos sobre a Virgem Maria, né, o São Lourenço de Brindisi é do século XVI, Cardeal Berulle, né, do século XVII, Francisco Poiré, né, jesuíta, do século XVII, né, ele tem um escrito chamado A Tríplice Coroa da Bem-aventurada Virgem, né. No século XVII também Justino Miecou, né, dominicano, né, também, ou traz obras sobre Nossa Senhora, né? Então aí temos aí mais um número de escritores que falam sobre a Virgem Maria. Mas ainda temos mais, né? João Batista Novati, no século XVII, né? Os Camilianos, né? Ele fala da eminência da bem-aventurada Virgem Maria, né? Da Virgem Maria, Mãe de Deus. Bartolomeu de los Rios, né? No século XVII, também esses todos no século XVII, né? Também fala sobre a Virgem Maria, né? A Dionísio de Petávio, jesuíta, do século XVII, né? Ele fala no seu livro 14 da sua obra Dogmata Teológica, né? Ele fala sobre a Virgem Maria. No século XVII também, né? Gerardo Baldi de la Gerardesca, né? Tem um curso teológico também, né? Onde fala bastante sobre a Virgem Maria. Jorge de Rhodes, no século XVII, também jesuíta, também, disputações teológicas. Teófilo Reinald, né, jesuíta, século XVII, o tomo 8º de seus discursos, né, fala sobre a Virgem Maria. Pedro de Ávala e Astorga, né, franciscano, deixou muitos escritos para defender e ilustrar o dogma da Imaculada Conceição, isso já no século XVII. Cristóbal de Vega, no século XVII também, escreveu uma ampla teologia mariana, né? Vicente Conteon, dominicano, século XVII, em sua célebre Teologia Mentis et Cordis, né, tem um sólido tratado mariológico. Hipólito Marati, no século XVII também, dos clérigos regulares da Mãe de Deus, né, também deixou obras marianas. São João Eldes, né, o grande difusor da devoção ao Imaculado Coração de Maria, do Sagrado Coração de Jesus, né, ele tem a obra que se chama exatamente, né, Le Cher Admirable de la Mère de Deus, né, o Coração Admirável da Mãe de Deus, né. Então aí temos mais este grupo aí de escritores marianos, né, e continuamos, não acabou não. Paulo Senieri, né, jesuíta, ele nos deixou também o livro chamado Devoto da Virgem, no século XVII, no final do século XVII. Já entrando no século XVIII, Henrique Bourdon, aí os escritores do século XVIII, né, ele traz também vários escritos sobre a Virgem Maria. Bossuet, né, ele traz discursos marianos densos de doutrina. Nós temos também o jesuíta Luiz Bordalot, célebre seus sermões marianos, o grande apóstolo da devoção mariana, também do século XVIII, São Luís Maria Grão de Montfort, né, que tem o seu famoso Tratado da Verdadeira Devoção, mas também tem o Segredo de Maria, né, são textos realmente que são clássicos, né, da devoção mariana, da teologia, da mariologia, né. Carlos del Moral, né, franciscano, né, também deixou-nos escritos sobre a Virgem Maria. Também no século XVIII, João Batista Van Kerteve, dominicano, né, também traz escritos sobre a Virgem Maria. João Crisóstomo Trombelli, no final do século XVIII, né, também traz escritos sobre a Virgem Maria, né, sua vida, seu culto, né, ele fala. Depois, entrando no século XIX, Guilhermo Chaminade, né, fundador dos marianistas, né, escreveu o Pequeno Tratado do Conhecimento de Maria, né, depois uma doutrina mariana. João Jacobo Racé, né, como ele compilou a Suma Áurea dos Louvores da Bem-aventurada Virgem Maria, né. Em 1875, no filme Rohaho de Fleury,
publicou A Santa Virgem, Estudos Arqueológicos e Iconográficos, né? Então aí temos mais essa lista aí de escritores. Também, em 1875, José Chambers, né? Também no seu livro dogmático fala de Nossa Senhora. Augusto Nicolas, né? No final do século XIX, 1878, né? Ele tem uma obra de 3 volumes chamada A Virgem Maria, né? João Henrique, claro, o cardeal Newman, né? Que agora é santo, né? São João Newman, o cardeal São João Henrique Newman. Ele de verdade também tem vários escritos que falam sobre Nossa Senhora, né? Até para refutar os anglicanos. Ele é convertido do anglicanismo para o catolicismo. Cardeal Newman, São João Newman. E por fim, aqui na nossa lista, né, terminando o século XIX, 1892, também Augusto Oscovani, né? Ele também tem um tratado sobre a Virgem Maria. Isso aqui no século XIX. No século XX, muito mais, até porque foi um século abundante escrito sobre Nossa Senhora, mas ficar por aqui só com essa lista que eu tenho aqui de escritores sobre a Virgem Maria, para a gente só ter uma ideia de quanto que foi escrito sobre Nossa Senhora, né? Escritores que aí se colocam sobre a Virgem Maria. Mas não poderia terminar este encontro, né, sem falar também do magistério da Igreja, né? O magistério da Igreja em seus concílios falou de Nossa Senhora, né? De modo particular o concílio de Éfeso, né? Que nós vamos ter um encontro só sobre o concílio de Éfeso, que proclama a maternidade divina de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora foi proclamada Mãe de Deus em 431, né? Então, aí temos no concílio de Éfeso uma palavra do magistério extraordinário da Igreja, né? Então, o magistério extraordinário, que isso é feito dos concílios, na proclamação dos dogmas, né? São 4 dogmas marianos proclamados. Então, também tudo isso é fonte mariana, é fonte da Mariologia, o magistério da Igreja. Seja na proclamação dos dogmas, os 4 dogmas marianos, o dogma da virgindade perpétua, que já está no própria oração do creio, né? Que chama Maria Virgem, a Virgem Maria. Também tem concílios, mais de um concílio falou da virgindade perpétua. Nós vamos, quando falarmos da virgindade perpétua, entrar nesses documentos. Mas depois também, né, nós temos o dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Beato Pio IX, em 1854. Temos o dogma da Assunção Corpórea de Maria, em 1950, pelo Papa Pio XII, né, como dogma proclamado, magistério extraordinário da Igreja, né. Também como magistério extraordinário da Igreja, já falamos do concílio de Éfeso, né? Os concílios e os dogmas são magistério extraordinário. Mas no dia a dia o Papa fala, os bispos falam, né, em comunhão com o Papa, e aí existe o magistério ordinário, são aqueles ensinos, né, da Igreja, às vezes ensinos comuns nesses séculos todos, né, que de verdade fazem parte do magistério ordinário, né, da Igreja, deve ser acolhido também, né, com toda a docilidade, né, com toda a fé nossa católica. E de verdade, dentro desse magistério ordinário, nós temos, eu vou citar alguns que fazem parte do magistério ordinário, tem as bulas de proclamação dos dogmas, mas aí tem alguns documentos marianos dos papas, né? Aqui nós temos documento mariano, nós teríamos aqui desde quase o início da Igreja, né? Do início dos papas, né? Nós temos aqui muitos e muitos documentos, eu tenho aqui um índice longuíssimo, né? Aqui sobre, na verdade, os muitos documentos da Igreja, documentos pontifícios que nós temos. O primeiro documento pontifício que temos aqui de um Papa, né, que fala sobre a Virgem Maria, de um Papa, é de São Félix I, do século III, né? Depois São Damaso, no século IV, São Cirício, no século IV, São Celestino I, no século V, São Cício III, no século V, São Leão I, no século V, né, os papas aqui da Igreja falando, né, sobre a Nossa Senhora, né? E aí vai muitos, né, documentos aqui sobre a Virgem Maria, né? São Gelásio, Papa Símaco, Papa João II, Papa Virgílio, Papa Honório I, isso no século VII, Papa Teodoro, Papa São Martinho I, Papa Diosdado, no século VII, no século VII também Santo Agatão,
o Papa Sérgio I, o Papa João VII, o Papa São Gregório II, São Gregório III, Estevão II, isso tudo no século VIII, né? E aí nós vamos ainda ter mais, né? Ainda mais papas apresentados aqui, né? Do século VIII ainda Adriano I, São Leão III, São Pascoal I, São Leão IV, São Nicolau I, Adriano II, aí tem o Conselho de Constantinopla IV, que fala sobre a veneração à Virgem Maria, no ano 869. Depois tem São Leão IX, que tem uma profissão de fé que fala da Virgem Maria, São Gregório VII, Urbano II, isso já no século XI, né? Então, no século XI, Honório II, no século XII, Adriano IV, Alexandre III, né? Inocêncio III tem, no século XII, tem vários escritos sobre a Virgem Maria, né? Vários sermões sobre a Nossa Senhora, né? Isso, o Papa Inocêncio III, né? Que é da época de São Francisco de Assis, né? Então aí nós temos aí, né, esses papas, né? Mas tem mais, né? Honório III, Gregório IX, Inocêncio IV, né? Com vários documentos sobre Nossa Senhora, né? Urbano IV, Gregório X, Nicolau III, Nicolau IV, Bento XI, Clemente V, Papa João XXII, Papa Clemente VI, aí já estamos no século XIV, Gregório XI, Urbano VI, Bonifácio IX, Martinho V, Eugênio IV, né? Que é do tempo de São Bernardo de Claraval, também grande devoto de Nossa Senhora, né? Paulo II, Sisto IV, né? Então aí temos mais essa lista aí de papas. Todos esses papas que eu estou citando são papas exatamente que falaram sobre a Nossa Senhora, né? Mas nem vou aqui falando, né? Porque tem muitos documentos sobre a Virgem Maria, dos vários documentos pontifícios, né? Mas eu gostaria aqui de colocar também, né, alguns documentos do século XIX até para aqui para o século XXI que falam sobre a Virgem Maria, né? Dizendo que esses documentos têm muito a ver com os documentos sobre o Rosário. A devoção do Rosário é uma devoção muito importante, a igreja sempre viu a devoção do Rosário, nós vamos falar do Rosário aqui também, muito importante. Então tem vários documentos marianos exatamente sobre o Rosário, né? Então eles também são abundantes, né? Os papas escrevem sobre o Rosário de Maria Santíssima, né? Leão XIII tem esses documentos todos sobre a Virgem Maria. Leão XIII do século XIX. Então nós temos aí, né, já entrando no século XX, Leão XIII, ele traz vários documentos. Antes de Leão XIII, nós temos Pio IX, com vários documentos marianos, mas por excelência, o documento da proclamação do dogma, a bula de proclamação do dogma da Imaculada Conceição, Inefabilis Deus, né, de 1854. Então, é um documento muito importante, que abre toda uma era mariana, né, onde se escreve ainda mais sobre a Virgem Maria. Como eu já disse no encontro anterior, de 1854, a proclamação do dogma, a 1954, 100 anos, né, que é o ano mariano, do centenário da proclamação do dogma, de 1859 a 1954, foi o período que mais escreveu sobre, que os papas mais escreveram sobre a Virgem Maria. Esses papas todos que eu falei antes, os que eu não falei também, escreveram muito, né, porque são vários papas. Mas esses papas, de Pio IX até Pio XII, né, em 100 anos escreveram mais do que todos os papas que vieram antes deste século. É um século todo mariano, onde se escreveu em um século mais do que tinha se escrito desde o início do cristianismo até o início, até 1854, sobre a Virgem Maria. Foi muito escrito, é muito abundante o tesouro sobre a Virgem Maria. Bem, mas falando das encíclicas sobre o Rosário, das cartas sobre o Rosário, nós temos de Leão XIII, Supremo Apostólico, só de Leão XIII, né, que ele escrevia uma carta do Rosário por ano. Né, todo ano, em outubro, que é o mês do Rosário, ele determinou o mês do Rosário, em outubro ele sempre lançava uma carta sobre o Rosário de Maria. Só as cartas sobre o Rosário, de Leão XIII, Supremo Apostolatus, Salutares e Espíritos, onde ele coloca na ladainha de Nossa Senhora, ele acrescenta a invocação Regina Sacratissima Rosari, Rainha do Sacratíssimo Rosário, Superioriano, Octobrimense, Mãe Dei Matris, Leticia Sancte, Iucunda Semper, Adjutrent Populi,
Fidente Piunque, Augustissimi Virginis Maria, Diuturni Tempore. Isso daqui é de Leão 13. Ainda tem aqui uma aqui, Parta Humano Generis, né? Também de Leão 13, né? Isso são cartas do rosário dele, né? Que dão aqui, eu vou até contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas sobre o rosário. Pio XI tem uma carta sobre o rosário, né, de 29 de setembro de 1977. Ingravescentibus males, né, dos males que se agravam, né, 29 de setembro de 1977. Pio XII tem uma carta sobre o rosário em família, dia 15 de setembro de 1951. Incongruência malorum, né, os males que estão cada vez maiores, né. São João 23, o Papa São João 23, tem uma carta chamada Grata Recordatio, né, de 26 de setembro de 1959 sobre o rosário. E depois de religioso convênio de 29 de setembro de 1961, que ele pede para que se reze o rosário pelo Concílio Vaticano II, que iria começar então no ano seguinte, de 62, né? Então, ele já pede para que um ano inteiro se rezasse o rosário nas intenções do concílio que ia acontecer, né? São Paulo VI, que foi o Papa que sucedeu a São João 23, que encerrou o concílio, ele tem um documento também chamado de 13 de maio de 67, sobre o culto de Nossa Senhora, chamado Sine Magnum, né? Sobre o culto que há de tributar-se à Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e modelo de virtudes, né? Depois também é muito famoso o documento do Papa São Paulo VI, chamado Marialis Cultus, de 2 de fevereiro de 1974, né? Então aí nós temos aí várias coisas que falam sobre também o culto dirigido a Nossa Senhora, também o culto litúrgico, a devoção a Nossa Senhora, Marialis Cultus, que é, na verdade, uma atualização do que o Concílio Vaticano II falou sobre Nossa Senhora, né? Então, são orientações práticas sobre a Virgem Maria, né? Depois, São João Paulo II escreveu também uma carta sobre o Rosário, né? Rosarium Virginis Maria, né? Então, aí são todos os documentos que eu citei agora dos papas só sobre o Rosário, né? Olha quanta coisa, né? Rosário Virginis Maria, 16 de outubro de 2002, do Papa São João Paulo II, um documento só sobre o Rosário, porque nesse ano ele tinha aberto o ano do Rosário, 2002 a 2003, um ano dedicado só ao Rosário de Maria Santíssima, né? Depois também temos alguns documentos, né? Do Papa Beato Pio IX, Albi Primo, a carta que ele fez, né, de preparação, de estudo para declarar o dogma da Imaculada Conceição, no dia 2 de fevereiro de 1849. Inefabilis Deus, é a bula que eu já citei, a bula da proclamação do dogma da Imaculada, né, do dia 8 de setembro de 1854, no dia que foi proclamado o dogma da Imaculada. Pio X escreveu uma carta chamada Ad Die Illum Letíssimo. São Pio X escreveu essa carta no dia 2 de fevereiro de 1904, né, comemorando, né, de verdade, os 50 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. O Papa Venerável Pio XII escreveu a carta Bis Seculari. Essa Bis Seculari é a carta que o Papa escreve sobre o movimento mariano, que é chamado Congregações Marianas, né, com motivo do bicentenário da carta deles de aprovação, né, do dia 27 de setembro de 1948. Também, Pio XII tem a bula Munificentissimus Deus. Essa bula é importantíssima, porque é a bula que proclama o dogma da Assunção de Nossa Senhora, né? A bula do dia da proclamação do dogma, 1º de novembro de 1950. Fulgens Corona, né? Que proclama o Ano Santo Mariano, né? Com motivo do centenário da declaração do dogma da Imaculada Conceição, do dia 8 de dezembro de 1953. Então, ele proclama o Ano Mariano, né? Para celebrar